Olá, boa noite. Entrou em vigor no meio desta semana a emenda constitucional que dá aos trabalhadores domésticos os mesmos direitos de todos os outros trabalhadores. Agora, empregada doméstica, jardineiro, caseiro e qualquer outro profissional que trabalhe em casa de família pelo menos 3 dias por semana devem ter vínculo e todos os direitos trabalhistas. O que significa isso? Significa que tem que ter carteira assinada, previdência, fundo de garantia, jornada de no máximo 8 horas por dia, além da hora extra, adicional noturno e auxílio creche, por exemplo. A novidade foi aprovada com apoio de todos os partidos, os que apoiam o governo e os de oposição. Mas a emenda constitucional deixou alguns pontos pendentes de regulamentação. E agora está chegando a hora de fazer o resto do trabalho, que é justamente essa regulamentação. E quem está aqui no Band Entrevista para falar sobre esse e vários outros assuntos relacionados à política e ao Congresso é o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, que é o líder do governo no Senado. Boa noite, senador. Boa noite. Prazer ter o senhor aqui no Prazer Band Entrevista. Nosso. Bom, em primeiro lugar, dá para dizer que essa emenda constitucional, aí, a chamada PEC das domésticas, ela veio até um pouquinho tarde, né? O Brasil já devia isso há muito tempo. É verdade. É preciso reconhecer de que esses direitos são importantes, são essenciais. O Brasil estava devendo isso aos trabalhadores domésticos, sejam, como você mesmo disse, as colaboradoras, sejam aqueles que fazem jardinagem, prestam outros tipos de serviços nas residências. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que é importante dizer ao telespectador de que é preciso adequar a legislação trabalhista brasileira a esse tipo de trabalho. Aliás, você falou, tem, vamos dizer assim, uma questão cultural, né? Em algumas famílias, infelizmente, a relação ainda é aquela casa grande senzala. Agora, em muitas outras, a empregada também é quase um outro membro da família, né? Exatamente estas são as questões. Quer dizer, a atividade do trabalhador doméstico é muito peculiar. E nós não podemos exigir, por exemplo, numa relação patrão-trabalhador, na área do trabalhador doméstico, as mesmas complexidades de contabilidade, as mesmas complexidades de gestão que acontece na relação capital-trabalho nas empresas, nas corporações. Até porque se nas corporações muitas vezes já sai alguma coisa errada, já se acha alguma coisa errada, a pobre da dona de casa ou eu administro o orçamento lá de casa, não é para qualquer um fazer isso, não. Né? E aí é que vem um grande receio que está acontecendo no diálogo entre todos, entre trabalhadores, empregadores, etc., nessa área. É como vamos estabelecer essa política a fim de que o trabalhador não seja prejudicado, que isso não venha gerar desemprego, que isso não venha gerar uma burocracia que acabe penalizando tudo isso. Acho que há uma conscientização muito grande nesse momento, tanto no Congresso quanto no governo, de que nós precisamos ajustar agora a legislação para garantir todos esses direitos e, ao mesmo tempo, não criar embaraços, problemas, dificuldades que venham penalizar o trabalhador. Pois é, conciliar a aplicação disso aí e evitar a demissão, né? É isso. É possível fazer essa conciliação? Eu creio que sim. Veja, o Brasil já inovou e já avançou muito, seja no super simples, seja no exemplo do microempreendedor autônomo. Veja, uma das grandes questões é como ficará a questão, por exemplo, do INSS. Porque se nós formos levar para o trabalhador doméstico o mesmo conceito do INSS da área corporativa, nós teremos que o trabalhador contribuindo com 11% e o empregador contribuindo com 11%. E se nós dermos a mesma compreensão do microempreendedor autônomo, nós estamos reduzindo isso para 4%. Que hoje em dia acontecia com quem assinava a carteira, mas que recolhia de forma espontânea. Aliás, quem já tem o trabalhador doméstico registrado e paga a Previdência, recolhe nesta condição. Pois bem, agora nós estamos até, e recentemente houve inclusive uma reunião no Senado sobre esse tema, que além do super simples ou do hiper simples, como alguns querem chamar, é preciso que nós tenhamos, portanto, a percepção de que tem 2 ângulos a serem atendidos. A simplificação da burocracia, do controle da burocracia, que é fundamental. Que é fundamental, porque senão isso trará um ônus e um custo adicional às famílias.
Segundo, é preciso simplificar, é preciso desonerar e é preciso trazer para os patamares da realidade os encargos que podem e devem ser cobrados para garantir os direitos dos trabalhadores Para domésticos. garantir que essa simplificação e essa desoneração não signifique a continuidade da informalização. A continuidade ou até mesmo a agravação, ou seja, que haja um agravamento e que nós tenhamos mais informalização. E um outro problema, ao contrário da informalização, é o desemprego. Portanto, todas essas conquistas têm que levar em mente que o primeiro direito do trabalhador é o trabalho, ao emprego. É exatamente o trabalho e o emprego que garante ao trabalhador dignidade de sustentar a sua família, de ter acesso aos direitos de cidadania por inteiro, na plenitude. E nós precisamos compreender que o Brasil precisava sim, e foi uma demonstração importante de vontade política do governo, das oposições, de todos, enfim, para que se estabeleça os direitos trabalhistas para os trabalhadores domésticos, mas, ao mesmo tempo, é preciso ter consciência que nós precisamos avançar e inovar para que esses direitos não tragam outros problemas e outras consequências à nossa economia e às nossas famílias. Na comissão que foi criada no Senado para discutir essa questão, o relator Romero Jucá já adiantou que é favorável à questão do simples, né, de uma espécie de super simples doméstico, e também o refis, refinanciar as dívidas antigas. Como é que o governo recebe isso? O senhor acha que está imbuído desse propósito? Eu acho também? que o governo está compreendendo claramente de que terá o desafio agora de fazer essa transição e fazer essa transição com o cuidado de que a garantia dos novos direitos não traga prejuízos, seja para a família, seja para o trabalhador. Agora, normalmente, refinanciamento, né, refis, quando se fala em refis, é para refinanciar dívidas passadas. Se essa legislação só veio a ser aprovada agora, como falar em dívidas passadas? Aí só cabe Previdência, né? Aí só cabe Previdência. No caso, só a Previdência, até porque o que se está buscando é garantir a muitas famílias que já possuíam, como você mesmo disse, uma relação muito próxima com o trabalhador se transforma muitas vezes num membro da família, de que ele possa ter a tranquilidade de que pode garantir a ele uma aposentadoria e dar a ele o tempo de contribuição necessário para que ele possa ter essa aposentadoria, sem que isso signifique mais um problema para as finanças daquela família. Agora, e quanto ao equilíbrio da Previdência? Porque são pelo menos uns 7 milhões de empregados domésticos, segundo a avaliação do IBGE. Se houver realmente uma contribuição com base no super simples, aí, em torno de 4% ou perto disso, essa contribuição vai ser suficiente para fazer face aos encargos lá na frente, aos desembolsos da Previdência? Mas o senhor não responde agora não, porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Tá? Você não sai daí não. Band Entrevista volta já já com o líder do governo no Senado, o senador Eduardo Braga. O Band Entrevista de hoje está conversando com o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, líder do governo no Senado. Senador, queria voltar àquela questão que a gente deixou antes do intervalo, né? Qual vai ser esse ponto, esse cálculo aí para garantir ao trabalhador doméstico uma aposentadoria lá no futuro e de uma forma que seja suportável pela Previdência? Bem, para quem está entrando hoje nesse setor, com o emprego agora e o tempo de contribuição daqui para frente, não há problema, porque a conta será ajustada. Agora, aqueles que já estão há um tempo trabalhando com uma certa idade e que entram agora com esse direito, porque estavam na informalidade, é preciso fazer conta. Por isso a necessidade do refis, para garantir a esses o mesmo direito de poder aposentar sem que aumente um problema de déficit, de rombo na Previdência. Aliás, até esse refis vai ser complicado, porque digamos que o senhor tem na sua casa uma empregada doméstica que está com o senhor há 3, 4 anos, mas ela já trabalhou 4 anos na minha casa antes de ir para a sua casa. Ajustar isso não vai ser fácil. Isso não vai ser fácil, por isso terá que ser feito contas e por isso terá que se discutir profundamente esta matéria. É importante, o Brasil está dando um passo, na minha opinião, histórico,
de resgate de dignidade, de direito, de reconhecimento a um volume enorme de trabalhadores. São 7 milhões de trabalhadores, estima-se 7 milhões de trabalhadores nessa categoria, nessa condição, e efetivamente o Brasil precisava avançar na modernidade dos direitos desses trabalhadores. Agora, é preciso ter esse equilíbrio e esse bom senso. Bom, não quero aqui ser o advogado do diabo, nem estraga prazeres, mas a impressão que dá é que agora essa regulamentação, resolver todos esses probleminhas, isso aí pode ser até mais demorado do que foi a aprovação da PEC. Tomara que não. Há um empenho e há uma decisão, tanto por parte do governo quanto por parte do Congresso Nacional. A comissão que você se referiu, que o senador Romero Jucá é o relator, é presidida pelo deputado Vacareza, porque nós estamos falando do Congresso Nacional, ambos os parlamentares com muita experiência, portanto, todos sabemos que precisamos agir rápido e dar uma resposta rápida. Eu citava aqui no intervalo a você que em menos de uma semana esgotou-se os livros de ponto em todas as livrarias brasileiras. Por quê? Papelarias brasileiras. Por quê? Porque imaginem 7 milhões de domicílios buscando livro de ponto para poder ter controle de ponto, etc., intervalos, descansos remunerados, horas extras, é uma coisa legal, etc. né, senador? Mostra claro, que a sociedade está avançando, né? E mostra a consciência, né? E ninguém se coloca contra o direito do trabalhador. Isso é o que é o mais bonito. Todos reconhecem que os trabalhadores precisam desse direito. É preciso ajustar, equacionar e dar a proporção correta ao ônus que a família precisa ter e aos direitos e às obrigações que os trabalhadores devem ter. Bom, vamos falar de outro assunto, então, que também dominou o Congresso nos últimos dias, nas últimas semanas, que é a questão do Estatuto da Juventude. Trata de direitos e garantias para as pessoas com idade entre 15 e 29 anos de idade, né? Por que isso, senador? Porque, em tese, essa não é a faixa da população que mais pode se virar sozinha, vamos dizer assim? Mas, ao mesmo tempo, é exatamente a faixa da população onde nós estamos vivendo o maior bônus demográfico da nossa história, porque nós temos hoje uma população jovem em número absoluto muito importante e proporcionalmente também muito importante. Todos os países deram o seu grande salto exatamente quando viveram esse momento do bônus demográfico. Portanto, essa é uma faixa da população que o Brasil precisa investir, cuidar bem, tratar bem para garantir anos futuros de bonança, de prosperidade e de desenvolvimento com justiça social. Aqueles países que não cuidaram disso tiveram grandes distorções logo após a passagem do bônus demográfico. Alguns países da Europa, inclusive, estão pagando muito caro por isso. Você cria desequilíbrios na Previdência, nós falávamos ainda há pouco da Previdência, você cria desequilíbrios no mercado de trabalho que acabam trazendo desequilíbrios financeiros e econômicos para o país. Portanto, cuidar bem desta faixa, neste momento, ter atenção não só na área da educação, não só na área da qualificação, mas também nos acessos, na politização, na cultura, nos direitos de ir e vir, é fundamental para preparar o Brasil para o futuro. Eu queria chegar nesse ponto, porque uma coisa é tratar de educação, de qualificação, até de saúde. Agora, o Estatuto prevê, por exemplo, passagens de ônibus interurbanos e interestaduais gratuitas e com 50% de desconto, exatamente como já ocorre no Estatuto do Idoso, por exemplo. Mas alguém paga essa conta. Essa é outra questão que precisa ser feita a conta. O governo está atento a essa questão. Há uma discussão hoje no Ministério dos Transportes em relação a esse tema. O novo ministro, com certeza, terá que se debruçar sobre esse tema. Há, inclusive, no Senado ainda uma discussão com alguns setores dentro da nossa bancada para apoiar essa questão. Agora, de fato, como eu disse ainda há pouco, esta é uma faixa da nossa população em que o Brasil precisa estar atento para não perder a oportunidade de fazer o investimento correto e prepará-los corretamente para o futuro. O senhor usou a expressão politizar essa faixa da população. É por isso que se prevê também, por exemplo, meia entrada em eventos culturais, eventos esportivos, eventos artísticos? Com certeza. Eu acho que o Brasil caminha agora para uma cidadania muito maior do ponto de vista do ser humano, do ponto de vista do cidadão, do que imaginávamos há
2 décadas atrás ou até mesmo 1 década atrás. O Brasil ganhou complexidade, ganhou uma mobilidade econômica e social importante na nossa população e é preciso que isso esteja representado em políticas públicas para a nossa juventude, para a nossa melhoridade. A qualidade de vida do nosso povo é representado também por isto. As pessoas, os seres humanos, não são apenas uma máquina de trabalho, uma máquina de direitos do trabalhador, uma máquina de educação e de profissionalização e qualificação. O ser humano também é uma máquina de entretenimento, de cultura, de valores à cidadania, que vem exatamente da amplitude do conhecimento e do acesso a essas informações. Mudar de assunto de novo, senador. O senhor é o relator da medida provisória dos portos, o que até, de certo modo, pode facilitar o trabalho, já que o senhor é líder do governo também, para fazer essa intermediação, né? Quero perguntar ao senhor o seguinte: o senhor acredita que dá para modernizar nossos portos mesmo, enquanto existir a tal instituição, OGMO, órgão gestor de mão de obra? Mas, de novo, vou pedir para o senhor falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até sai daí não, já já eu volto com o líder do governo no Senado, o senador Eduardo Braga. E a gente volta para o último bloco desse Band Entrevista de hoje, com o líder do governo no Senado, o senador Eduardo Braga. Senador, então falando agora da medida provisória dos portos. É possível mesmo modernizar os portos trabalhando com essa instituição chamada órgão gestor de mão de obra, que, pelo menos aparentemente, se preocupa muito mais com os benefícios da categoria do que com a eficiência do porto? Eu diria que é possível, desde que nós tenhamos a competitividade equilibrando tudo isso. É preciso compreender que tem ógmos que são